Mas eu sou confrontado muitas vezes pelos diretores do grupo. Ah, mas, pô, WhatsApp, não sei o quê. Mas, cara, o meu maior volume de fechamento é por telefone. Então, uma pergunta dupla. Esses modelos, vamos dizer, mais tradicionais. E aí não precisamos nos atentar a um ou outro. Um outbound clássico, onde eu encho a caixa do cara de e-mail e de oportunidade. E, eventualmente, um outro modelo qualquer. Cara, ainda tem espaço, principalmente no ambiente de high ticket, assim, que a gente está falando. E aí eu tô falando de grandes máquinas, de grande maquinário. E tem alternativas para a gente criar esse ambiente de conexão de uma forma mais funcional, ou seja, na prática, aumentar minha taxa de conexão, aumentar minha taxa de contato nessas vendas desafiadoras. Estou falando aqui como um cliente que quer melhorar a taxa de contato e a taxa de conexão do Equity+. Quer começar? Pode mandar. Bom, a TOTS é cliente nossa, né? Então, tipo, se eles te ligaram prospectando, a gente tem culpa nisso, me desculpa, tá? Não, nós somos clientes da TOTS, tá? Eu tava falando, vou dar um exemplo prático, né? A TOTS patrocinou o Equity+, beleza? Assim como várias outras empresas patrocinam o Equity+. E aí eu fico sempre num dilema de levar a TOTS ou qualquer outro parceiro nosso no palco. Pô, fiz uma venda, tem um monte de pessoas na minha imersão para receber um conteúdo de qualidade, uma transformação, e de repente eu coloco qualquer player que me patrocinou para fazer um pitch, por exemplo. Então as minhas conversas com a TOTS é sempre nessa linha de conexão. Pô, entrega um valor. No caso da TOTS especificamente foi muito legal. Eles nunca tinham feito uma palestra sobre a estrutura comercial da TOTS e a evolução dos modelos comerciais da TOTS. Foi a primeira vez que eles fizeram, foi dentro do palco do Equity. Baseado nessa minha provocação da gente construir linhas de conexão ao invés do relacionamento do cold calling ou do cold e-mail ali que Então, fica o tempo todo ali dessa forma, o né? que acontece, Rodrigo? Primeiro ponto, muita gente acha que vendas é criatividade, é arte, é o que é melhor. Vendas é matemática financeira. Existe uma equação e uma guerra acontecendo de LTV contra CAC. LTV conhecido como Lifetime Value, CAC conhecido como custo de aquisição de cliente. LTV, LT de tempo de vida, value de valor, ou seja, quanto o cliente me paga e quanto custa para adquirir um cliente. Para uma empresa normal, uma empresa tradicional, a gente tem que buscar uma proporção de 3:1. O que isso quer dizer? Para cada R$1 gasto em marketing, eu tenho que gerar R$3 de receita. Quando a gente fala de uma startup, uma empresa escalável, uma empresa de grande crescimento, que vai ser um unicórnio, que vai abrir um capital, ou que vai tomar um mercado, a gente fala de 7:1. Para cada R$1 investido em marketing, eu preciso gerar 7 em vendas. Evento é um bom canal de aquisição? Para muitos negócios será. Para todos, não necessariamente. Porque dependendo do quanto custa a aquisição ou a participação do Equity+, vezes o quanto eu vou produzir de forecast ou de pipeline, pode ser que essa conta não feche. É uma conta de LTV sobre CAC. Pode ser que você venha, puta, mas vai criar brand, awareness e tal, e o cara que você impactou no Equity+, em 2023, em 2028, quando pensar que precisa de um RP, vai lá e procura TOTS? Pode ser, tá? Mas o que acontece? Quando a gente fala da prospecção outbound em especial, existem N modelos, tá? Essa é a complexidade da parada, né? Porque você fala, vamos pegar o Traction, né? Que é um clássico do Vale do Silício, o principal livro sobre canal de aquisição e a Bíblia recomendada por todos os VCs. Inclusive o Paul Graham lá no Y Combinator. O Traction fala sobre 18 canais de aquisição e o modelo do Bullseye Framework de teste e validação. Perfeito. E um deles está o evento. Quando eu explodo para o outbound, não existe... Aí você fala assim, pô, a ligação é ruim, o e-mail é ruim. Você já viu uma banda boa que tem um único instrumento ou que toca numa única nota? Não dá. Essa provocação que eu queria chegar. Eu queria que vocês me olhassem como um cliente e me mandassem para aquele lugar, sabe? Cara, deixa eu testar meu canal de aquisição. Não é esse o ponto. Acontece o seguinte, principalmente se for uma empresa profissional, e se for o caso, por exemplo, da TOTS, quando ela... É que a TOTS não fez isso comigo, tá? Não, sei, eu sei. Eu só tô dando um exemplo. Mas quando é uma Mas poderia empresa... ter feito, devem fazer, inclusive. Quando é uma área comercial estruturada, ela nunca faz uma ação apenas. O que a gente constrói é um negócio chamado fluxo de cadência. O que é o fluxo de cadência? É uma banda. Eu vou ter a guitarra, eu vou ter a voz, eu vou ter a bateria, eu vou ter o baixo. O que é o fluxo de cadência? É você organizar uma sequência de tentativa de contatos espalhados por diferentes canais de aquisição com diferentes conteúdos. Então, por exemplo, para mim, vendas enterprise, você tem um ticket superior a R$1 milhão. Qual que é o canal de aquisição mágico? ABM. Account Based Market. O que é isso? Eu faço uma campanha
visando em você. Tem exemplos, né, de que descobriram que o CMO de uma determinada empresa era ultra atleta. O que mandaram pro cara? Um tênis da Nike na caixa, só que só com um pé. E com uma carta dentro dizendo, olha, parabéns aí pelo seu último torneio, você ficou muito bom, tenho certeza que com esse tênis você vai melhor, estou ansioso para ir levar o segundo pé. O que ele fez? Quebrou o padrão, mostrou que estudou o cara, pesquisou e conseguiu uma reunião com um par. Account-based é uma das minhas teses fortes, assim, para Só que você tem que ter LTV para bancar isso, porque é muito caro. É muita energia. É muito personalização, é muita pesquisa, sabe? Cara, um BDR para fazer ABM, um bom, vai te custar entre 18 a 20 pau. Já começou aí o CAC. Não, assim, eu tava falando com a Bianca Ladeia sobre esse aspecto. A gente faz muito, você deve fazer também. Eu não sei se você faz na sua rede, mas aconteceu com o Nádio da SMX. Um dos clientes que eu queria fechar para o Equity, tava rolando caminhos para ele ir para dentro do clube. Cara, fui lá pro Sul, numa reunião com ele, e aí o sócio fundador dele, Eduardo Seara, eles são a 7ª maior logística do país hoje. Faz uma frase que assim, ó, a carga não nasce nem morre no porto. Que foi uma virada de chave, é simples a frase, mas foi uma virada de chave para eles expandirem para a construção de ecossistemas. Então eles saíram do navio, começaram a transporte rodoviário, etc. E aí, na hora que ele falou isso, eu percebi que todos os diretores estavam se olhando assim, a carga não nasce nem morre no porto. E aí deu aquele, mexeu o coração de todo mundo. Aí eu peguei meu celular aqui, a carga não nasce nem morre no porto. E fica essa reflexão. No primeiro momento eu não pensei em fazer um account-based marketing. No limite, foi quase uma honra que eu fiz, porque eu fui e postei isso no Instagram. Uma semana depois, postei essa frase deles e fiz um monte de comentários e me custou 10 minutos. Por isso que eu tô tentando quebrar, talvez, o lance da complexidade de fazer um account-based marketing. Depois entrem no meu perfil e vejam esse post. Foi uma homenagem ao Eduardo Seara. Não foi assim, eu não pensei, falei, vou fazer um account-based marketing. Ele vai converter amanhã para isso. Mas fato é que no dia seguinte, é um post que você olha, cara. Tem lá, depois até no podcast a gente põe esse post pra galera ver essa reflexão. Eu tenho mostrado isso para todo mundo. É um post que você olha, tem 5, 6 comentários, ninguém entendeu muita coisa. Só que você olha nos insights do post, tem lá 70 compartilhamentos. Eu fui ver, todos os diretores da SMX começaram a compartilhar para eles aquilo foi muito importante. Um post. No dia seguinte, o Nádio me mandou uma mensagem de manhã, fechando a conversão nas cadeiras do clube, da participação do clube, fechando várias outras coisas com a gente. Eu até perguntei para ele no nosso último Mastermind, falei, cara, me diz aí, aquele post impulsionou, ele começou a dar risada, eu falei, cara, já estava em via de fechamento, mas assim, de certo modo, né, as pessoas que estão me escutando podem falar, nossa, eu já não tô, né, pensou em account-based. Não, mas isso é account-based. A Bianca faz muito isso, a Bianca Ladeia, assim, cara, ela faz um evento aqui, entende que existe alguns clientes, né, alguns prospects importantes para ela, cara, ela começa a direcionar narrativas no Instagram focando na galera com intenção de venda. Isso é account-based marketing numa instância MVP na minha cabeça. Então, mas o ponto de atenção é que não pode ser uma ação isolada, entendeu? Tem que ser, porque senão eu não consigo calcular CAC, eu preciso ter uma frequência e uma estrutura focada nisso. E aí, entendi, mas minha provocação tá relacionada ao fato de que o outbound nu e cru, vis-a-vis account-based marketing, um formato de outbound, a gente vê um Pareto muito grande, totalmente focado em cold calling, outbound, e as pessoas estão um pouco olhando para isso aqui. E eu só acho que existem caminhos isolados, não necessariamente dentro de uma máquina. Eu estou querendo simplificar, porque se eu virar para o cara e falar, você vai ter que contratar um cara de 18 pau para fazer account-based marketing, eu tô falando pro empreendedor que tá ouvindo a gente aqui, é o seguinte, cara, gera conexão com a tua galera. Homenageia eles. Tem uma coisa... Faz um caminho, assume essa linha de frente, aumenta a conversão. Tem uma coisa que a gente chama de social selling, que eu acho que explica um pouco isso que você tá falando, Gianotto. Tem uma estatística, cara, que os vendedores que praticam social selling vendem muito mais do que os vendedores que não praticam. Você pega e extrapola isso, por exemplo. Vamos pegar uma área aqui que deve ter gente ouvindo a gente. Área imobiliária. Pô, se o cara não tiver um puta Instagram, relacionamento com os leads, ele vai vender menos, ponto. Isso é uma coisa interessante, porque em muitos segmentos ainda eu vejo
um certo preconceito sobre o uso do digital. E a jornada de compra hoje, pegando um pouco desse gancho, ela não é mais linear como era antes. O cara pesquisa algo na internet, vai no físico, ou ao contrário, enfim. Então, assim, pensa na jornada como algo complexo. O meu objetivo é conseguir ser o mais eficaz possível em todos os pontos de contato que eu tenho, Total. usando todas as possíveis armas. O que eu deveria pensar? Imagina assim, ó. Eu faço marketing, de qualquer forma, seja pago, seja inbound, seja como a gente já explicou aqui. Cara, qual é a árvore de decisão desse lead? O que ele viu primeiro? Aonde é o melhor momento para eu ter um touchpoint com ele? O problema, ainda, na minha visão, ou é que a estratégia, às vezes, de marketing ainda é totalmente desconectada da operação de vendas. Eu seto SLAs muito limitadas. SLA, para quem não sabe, são acordos que a gente estabelece entre as áreas para ter padrão de coisas, enfim. Mas é assim, ó. O lead que preencheu tal formulário cai para você. Show de bola. Mas eu não trabalho. A gente fala de inteligência artificial hoje, a gente peca no básico ainda. Né? Então, assim, mas eu não paro para definir, cara, que conteúdo que esse cara se interessou. De onde ele veio. Em muitas empresas eu não tenho nenhuma conexão de que jornada que esse cara fez para chegar aqui. O que eu poderia trazer para ele de interessante? E aí, nesse lugar, Gianotto, eu tenho uma possibilidade de tornar isso mais escalável. Escalável do ponto de vista de fazer com mais volume. Então, cara, quais são os pontos de contato que se eu fizer... Por exemplo, eu não acredito mais em outbound e inbound. Eu vou dar um exemplo. Eu sou sócio de uma empresa chamada Nibo, que é uma empresa de software. A gente vendia, na época, focado para contadores. Quando eu entrei na Nibo, em 2018, início de 2018, você pega aí, você botar no Conselho Federal de Contabilidade agora, deve ter uns 60 mil escritórios. A Nibo nasceu em 2011, 12. Então, em 2018, a gente já tinha capturado todos os leads do mercado. Vocês entenderam? Perfeito. 60 mil escritórios, uma puta estratégia de inbound, com marketing, a gente capturou contatos todos. E aí, eu não vendo para mais ninguém? Em muitos mercados, isso é um fato, e que muita gente não olha. Muitos leads que eu capturei, às vezes numa campanha de marketing, não é sobre o que eu faço para capturar mais esse cara, mas é sobre a eficiência que eu tenho para tornar a fazer contato uma coisa que, cara, se a galera entender aqui, eu acho que vai ajudar muito. Cara, o lead entrou no teu funil uma vez. Cara, paz na vida dele precisa acabar. Nunca mais ele vai sair do teu funil. Nem todo mundo você vai converter naquele momento que você espera, porque não é o momento do cara, porque tem N variáveis nesse processo. Mas, se eu tiver uma estrutura de vendas, vou nem chamar de máquina, como você, que eu volto a falar com esses caras, eu testo novas iniciativas, eu vou... Cara, em algum momento eu vou converter os leads que têm o perfil ideal para mim. Então é um pouco sobre esse jogo, sabe? Por exemplo, o outbound para mim não pode ser mais só frio. Né? A gente ensina isso aqui. Você vai ligar para um cara frio, mas você pelo menos tem que ter mandado e-mail, pelo menos tem que ter mandado algo, pelo menos tem que ter alguma razão para fazer contato para esse cara. Isso é extremamente possível. Totalmente. Então, cara, sacada esse boa jogo, essa, cara, de né? sacada. Tem, verdade, você falou, capturei todos os leads do mercado, né? Acho que essa é uma, Não, mas, é assim, uma realidade. Tem né? um ponto de atenção. Eu gosto muito de um modelo de crescimento chamado Blitzscaling, né? Inclusive, é um livro, hiper indicado, escrito pelo Reid Hoffman. Cara, o que ele fala, tá? Pra você... Vai variar de acordo com o teu ticket médio, mas a gente pode falar que é uma faixa ali até 15 milhões de reais. Do 0 a 15 milhões de reais, o teu desafio é achar o modelo, sabe? Então, eu tô até com a colinha aqui aberta. O Blitzscaling, ele classifica uma empresa de família a nação, né? Então, família... São basicamente os fundadores e os amigos, né? Aí vem tribo, onde você começa a ter os primeiros funcionários. Vila, onde você está chegando ali próximo de 100 mil colaboradores. Cidade e nação. Até você chega de tribo para vila, que é onde a maioria das pessoas não passam. Quantos tá? são? Só o salto? Só pra De entender? vila, a gente está falando no B2B, tá? Até 100 clientes. E 100 colaboradores, né? Não, 100 clientes. 100 clientes. Time... Organization tribo de 10 e ali no Vila a gente tá chegando a 100 colaboradores.
É colaboradores, não é clientes. É uma proporção meio que semelhante. Na Tribo, eu tenho até 100 clientes B2B. Na Vila, eu tenho 1.000 clientes B2B. Tá, de 100 para 1.000 clientes, beleza. Nessa faixa, o teu desafio é conseguir achar modelo e repetição. Na primeira fase, Family, é PMF, né? Product Market Fit. Encaixe entre problema que eu resolvo e demanda de mercado. No segundo, eu preciso achar um canal, uma fonte de lead e um modelo. Facebook só saiu de Harvard depois que tinha penetrado 100% da base de Harvard. E o Facebook, por que o Facebook conseguiu captar muito mais, mesmo surgindo numa época que existia muitas outras redes sociais? Porque ele tinha uma taxa de penetração muito alta, um custo de aquisição muito baixo, e ele sempre fazia esse modelo viral. Ele foi de Harvard para Stanford para Babson, e assim ele ia tomando as universidades e fazendo um macro grupo, né? Mas qual que é o ponto de atenção? Acho que eu não peguei. O ponto de atenção é que se você tem 2 canais, a complexidade se torna muito alta. E nesse momento, o teu objetivo não é escala, e sim validar a tua vez de crescimento. Então o que acontece? Entendi seu ponto. Se eu fizer Depende do inbound, momento. Se eu fizer inbound e outbound... Que tá no início, né? O lead inbound leva 15 dias para converter. O lead outbound leva 45. Quando você pega os dois e divide, você vai ter uma média zoada com desvio padrão alto. Entendi. Então você não tem replicabilidade. Então, seu ponto é, se eu estou... fechei o Product Market Fit, entendi. Para quem não sabe o conceito de Product Market Fit, eu conectei dor com produto e resolvi uma solução. Achei 10 malucos que pagam pelo que eu tô vendendo. A galera Mercado, paga modelo, canal e produto. Perfeito. Encontrei essa fase, sua sugestão é encontrar a repetição focando em um ou poucos canais ali, senão vira... Porque fica fácil contratar vendedor, fica fácil treinar vendedor, fica fácil aumentar. Um case é o seguinte... Aí no terceiro é a escala, que aí você expande... Só um ponto, Reis, que eu acho que é importante sobre isso. Tem muita gente também que falha no outbound, cara, acho que é importante pontuar aqui. Tem gente que falha no outbound por falta um pouco de persistência e resiliência, porque entende o seguinte, se você gera lead de inbound, você gastou já, cara, o EcoTimage gasta algum dinheiro significativo para gerar lead. Uhum. Quando eu converto isso para uma prospecção out, é BDR ligando, prospectando, mandando mensagem, usando o fluxo de cadência que a gente falou. Perfeito. Cara, talvez... Eu já tive operações comerciais com proporção de 6-1. 6 BDRs para 1 closer. E essa conta fechava. Porque se eu fosse traduzir o que eu gastaria em marketing pago, ou enfim, para gerar essa mesma quantidade de demanda, ainda que a conta fosse a mesma, ou ainda que o outbound fosse mais caro, é só uma reflexão que eu quero gerar. Cara, mas o que vale para você ter um canal que não é, eu vou usar uma expressão aqui, pode usar uma expressão meio, que não é um sexo com gorila. Como que é o sexo com gorila? O sexo com gorila é o seguinte, se eu for fazer vai ser do jeito dele, né, Reis? Não é? Uhum. Quando eu dependo de alguém, de um canal pago, de um Facebook, de um Instagram, de qualquer coisa, cara, eu tô controlando zero a minha fonte de tudo. Uhum. Então, a provocação aqui é, cara, vale muito a pena investir em criar um canal autônomo onde você não depende de ninguém. Por isso que está aí e tudo mais. Você fala, cara, muito sobre isso. Então, assim, mas ele é mais desafiador do ponto de vista de operação. Aqui, para tirar do chão, tem o que de volume mesmo. Então, tem operações que a proporção não vai ser ali a continha de 2 BDS para um closer e por aí vai. Cara, que vai ser maior.